Olá, voltamos para nossa terceira aulinha, não é quarta, né? Com essa linda peninha aqui, com esse motivo trabalhado diferente na parte central. De um lado, ela fica assim, e de outro, olha só que bacana, ela forma outro desenho. Então, ela é uma peninha super versátil que você pode estar usando tanto de um lado quanto de outro. Se usar como chaveirinho, fica super bacana, porque ela tem dos dois lados. Aqui na amostrinha, gente, eu trabalhei para vocês com duas cores na amostra para ficar bem visível esse nosso trabalhado aqui. Porém, para o nosso vídeo, eu vou estar fazendo numa cor só, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, levando em conta que o preto é muito difícil de ver no vídeo. E eu tô em isolamento, gente, eu não saio de casa nem para compra de material, então eu tô aproveitando tudo que eu tenho. O que eu vou precisar? A minha pranchetinha de trabalho, como sempre. Eu aqui dispus num mosquetão, mas como eu mostrei aqui na original, ó, vocês podem dispor num fiozinho, não tem problema. Eu preferi usar um mosquetão porque eu já vou fazer essa tipo um chaveiro e vou fazer ela bem grande. Por isso, eu optei pelo cordão de algodão 4 milímetros, podia ser o 3 ou o 6, lembrando que o 3 ficaria menor e o 6 maior. Comprimento desses fios. São 2 fios de 1 metro cada um, dobradinhos ao meio e dispostos no mosquetão aqui com aquele nozinho de cotovia que a gente já aprendeu a colocar. E vamos precisar de várias tirinhas dessas, ó, de aproximadamente 15 centímetros para estar fazendo aquele penteadinho gostoso. E vamos lá então agora conferir como é que faz esse trabalhado? Eu organizei já aqui no meu mosquetão, dispus com nó de cotovia lá em cima os meus 4 fios e vou começar trabalhando com eles 4. Primeira coisa que eu vou fazer, manter os 2 fios centrais estáticos como fios de guia e vou fazer o nosso famoso nozinho duplo. Tem gente que chama de nó quadrado também. Essa nomenclatura, ela muda muito, não é como a do crochê. Ponto alto, ponto baixo, a nomenclatura do macramê, ela varia muito. Tem gente que chama de um jeito ou de outro. Fiz para um lado, agora vou fazer para o outro o meu nozinho duplo aqui. Certo? Vamos apertar, deixar ele bem firmezinho, tá? Porque agora esses dois que estão vindo de fora, eles vão virar fio de guia. E esses dois que estão por baixo, ó, a gente vai abrir e deixar eles para tramar. Porém, antes de fazer a nossa traminha, a gente tem que colocar as nossas franjas. Então, aqui eu optei por colocar 2 em cada um. Na verdade, acho que eu vou colocar 3 aqui nessa amostra de vocês. A gente viu? Eu faço na hora aqui. Por quê? Nessa daqui eu já coloquei 2 e vocês vão ter aqui como ver como é que fica com 2. Então, vamos colocar 3 para que vocês já tenham um exemplo diferenciado. Eu não recomendo passar muito dessa medida de 2 ou 3, porque pode ficar meio estranho assim. Então, sempre usando de 2 a 3 no intervalo de cada nó. Vocês vão ver que agora a gente vai começar a intercalar os nozinhos. Ó, prendendo com nozinho de cotovia, bem apertado. Lá em cima às vezes solta porque o mosquetão ele é bem escorregadio e a pranchetinha também começa a botar pressão e ele escorrega. Então eu vou colocando, vou dar uma pausinha, terminar de colocar e já volto. Certo? Coloquei aqui. Lembrando então, nós iniciamos lá em cima com esses 2 fios centrais como fios de guia e esses das laterais tramando num nozinho duplo aqui. Depois, esses que estavam vindo pela lateral, eu acrescentei as franjas aqui com nó de cotovia e ele vai voltar pro meio. E esses aqui que estão como nó de guia, eles vão sair, ó, e vão tramar nesse aqui agora,
o nosso famoso nozinho duplo. E vamos repetir, então, o nozinho duplo, lembrando de deixar ele bem apertadinho aqui nesse trabalho que a gente fez, tá? A gente vai apertar, vai ser necessário dar uma puxadinha aqui e vamos apertar de novo. Vamos dar mais um nozinho para fechar ele, porque ele é duplo. Certo? Bem apertadinho, agora eu venho, puxo essas para se manter ali certinho. Olha aqui, gente, ficou bem maior. Deixa eu mostrar aqui, ó. E vocês estão vendo que a gente está trabalhando pelo verso, ó. Aqui ele já ficou bem maior, ó. Vou botar bem lado a lado. Aqui eu tenho 2 fios e aqui eu fiz com 3. Eu vou virar para vocês verem como fica diferente. Aqui já ficou bem maior, certo? E vamos voltar lá para o nosso trabalho, lembrando, esse trabalho a gente vai fazer ele do avesso. Essas duas pontinhas que vinham aqui e fizeram o último nó, vão receber as franjinhas, 3 de cada lado. Eu vou colocar e já volto aqui com vocês. Vou colocar uma aqui juntinho, pra gente não perder o fio, ó. Nozinho de cotovia bem simples, mas apertado, tá? 3 aqui e eu já retorno. Certo? Dispus as franjinhas naquele fio que tinha feito o nó, que não era o fio de guia. Agora, eu vou transformar esse que tá com as pontinhas, ó, em fio de guia, e os que estão vindo por baixo, que eram fios de guia, eles vão abrir e fazer o nó duplo agora. Deixa eu chegar a prancheta aqui para vocês verem o processo do nó duplo, que a gente já ensinou eu já ensinei várias vezes, mas é sempre bom a gente estar revendo. Então, ó, esse parte daqui, ele veio lá por baixo, ó, ele tá partindo daqui para cá. Esse outro passa por cima dele e por baixo de todo mundo até sair aqui do outro lado. E a gente aperta. Vocês acabaram de ouvir um barulho aí? É os passarinhos, gente. Tem uns passarinhos tão bonitinhos aqui em casa, mas que fazem uma barulheira na minha calha. Acho que eles botam comidinha ali. Ó. Apertei, cheguei bem pertinho lá. Vou voltar o meu nozinho duplo para deixar ele garantido. E esse trabalho de ir intercalando o que é fio de guia e o que faz o nó, a gente vai até acabar o nosso fio. No meu caso aqui, eu vou fazer até acabar o fio, que como eu disse, eu quero uma pena bem grande. Quem quiser fazer menor, pode diminuir um pouco. Veja, ó, eu tava com o mosquetão escapando, o que que eu fiz? Eu aproveitei as primeiras franjinhas para segurar lá na prancheta e melhorar o meu trabalho. Então, vamos repetir o processo que a gente fez aqui nesses nozinhos e vamos voltar lá no final para ver como é que ficou. Então, eu segui fazendo até quase acabar meus fios aqui de baixo. Olha aqui, ela ficou enorme. Consegui 6 trabalhados aqui. Aqui ficou de um lado. Vou chegar bem pertinho para vocês verem a parte central. E olha do outro lado que lindo que fica o trabalhado. Então, ela é uma peça que ela pode ser usada dos 2 jeitos. E aqui nessa parte central, se por acaso você quiser estar colocando alguma pedrinha, alguma miçanga, pode vir costurando, passando o fiozinho por dentro dos nozinhos para que ninguém perceba, na mesma cor desse aqui. Eu optei por fazer uma pena, por isso esses meus fiozinhos estão mais curtos. Se eu quisesse dar um ar mais de folha, como essa daqui, que é um pouco mais larga, eu teria cortado esses fios um pouco maiores. Na verdade, eu nem cortei, né? Esses aqui foram todos fiozinhos que eu vou reaproveitando de sobras, que sempre quando eu tenho que emparelhar uma peça, sobra um pedacinho, e eu vou guardando para reaproveitar. Então, bora lá? Esse é aquele momento que vocês olham para a peça e pensam que eu passei a receita errada, mas não é. Antes de começar a pentear, que agora o que falta? É a gente pentear para deixar ela no formato. Eu gosto sempre de tirar os excessos assim, ó, deixar mais ou menos parelhos os fios para evitar esforço desnecessário.
Gente, desculpa o barulho de fundo, o ruído que tá tendo. Eu tô com uma obra aqui do lado e parece que tá sem fim essa obra. Tem um ruidinho de fundo, mas acontece. Outra coisa muito importante sobre essas peças maiores. Para a gente mantê-las rígidas, durinhas, com firmeza, muita gente usaria cola, mas para isso existe um spray específico que é um spray endurecedor de fio. Quem tiver interesse, nas lojas aqui da minha cidade eu não achei, só pela internet, tá? Ainda não comprei, mas ele é muito bom para deixar a peça bem firmezinha. Certo? Tirei os excessos, vou tirar aqui de baixo também e vamos começar a pentear essa peça. Eu vou preparar aqui o espaço para mostrar para vocês como é que eu faço o penteado desse fio. Sempre que eu vou pentear, eu gosto de botar um tecido embaixo, porque quando eu passo na madeira ou na prancheta, ó, além do barulho, risca toda a minha prancheta e, poxa, eu gosto muito dela. Então, vamos lá. Lembrando, como eu já expliquei para vocês em outras, para pentear esse fio é um pouquinho mais trabalhoso do que aquele de poliéster. A gente tem que segurar bem a parte central e como ela ficou comprida, eu vou ter que fazer parte por parte. Então, eu levo a escova para cima, para baixo e puxo para fora. Para cima, para baixo e puxo. E vou fazendo isso, sempre iniciando bem na bordinha e depois entrando mais no fio aqui. Depois que a bordinha já tá desembaraçada, eu começo a vir para a parte mais central do fio, fazendo sempre o mesmo movimento, ó. Aqui eu tô fazendo devagarinho para vocês verem, mas em casa, vocês fazendo, pode ser no rapidinho aqui assim, ó. Certo? E vamos pentear ela para que ela fique bem desembaraçadinha. E vamos parar também porque fica voando os pelinhos aqui na tela e fica ruim. A tela tá assim, ó, com o fio todo desembaraçado. Eu volto com ela penteadinha pra gente dar os acabamentos. Penteamos a nossa peninha aqui super bem penteada. Olha que loucura, gente, que ela ficou. Isso que ela tá desse lado. Vamos ver do outro lado lá que ela tá com a outra trama. Gente, que coisa, como diria minha filha, exuberante. Então, vamos pentear, dar o formato nela. E essa peça aqui, gente, a gente não vai cortar a mão livre. Ela ficou uma peça bem grande, mas ao mesmo tempo ela ficou bem estreita. Então, para não errar, eu vou fazer o molde. E vamos fazer juntinhas aqui. Com a folhinha de papel A4, eu vou dobrar ao meio. Certo? E vou tá colocando bem centralizada aqui. Posso até fazer o seguinte, colocar ela por baixo para criar o meu molde. Certo? E agora eu vou riscar mais ou menos aqui onde ela ficou. Só para eu saber o meu limite. Aqui eu posso baixar um pouco. Certinho, fiz aqui. Como essa minha peninha ela ficou muito grande, eu não consegui acertar o bico dela aqui. Ficou muito grande. Deixa eu fazer bem forte aqui para vocês conseguirem. Deu uma travada aqui no celular, na gravação, ó. Vou marcar bem forte para vocês verem onde é que tá meu risco. Certo? Então, agora eu vou diminuir esse meu risco relativamente para eu poder cortar todas as minhas folhinhas do mesmo tamanho. Diminuí o meu risco, vou cortar e já vou sair com o molde prontinho aqui para colocar na minha peninha. Cortei, tô com o meu risco aqui, ó, prontinho, bonitinho. E vamos lá botar nela.
A hora que eu colocar ela aqui para cortar, eu não posso esquecer de pentear bem e principalmente depois de penteada, virar e conferir se o verso tá penteado. A gente ficar com um trabalho bem bacana, bem parelho. Vou colocar o meu molde em cima, ó. Olhei aqui, achei que o meu molde ficou ainda um pouco grande. Dobro ele novamente e vou aproveitar que eu já vi que aqui na ponta eu posso já fazer ele desse tamanho, fechando aqui meu biquinho. Então, eu vou diminuir um pouco. Para eu conseguir o resultado esperado. Eu gosto de prender aqui, ó, agora ele com uma fita crepe para garantir que não vai sair muito do lugar. Boto em cima da peninha também, ó, até prendendo um pouco para fora. Porque a fita crepe ela fica transparente e eu consigo enxergar bem o meu trabalho. Vocês viram que o nível começou a aumentar, né? O nível de dificuldade do trabalho. Imagina o que eu tô guardando para sexta-feira para vocês. Certo? E agora é só cortar no entorno do molde, o que facilita bastante o meu serviço. Uma coisa que não facilita foi o que eu fiz aqui, deixar com o tecido embaixo. Na hora de cortar, essa fixação que a gente fez aqui com a fitinha, é melhor fazê-la lá na prancheta. Vocês estão vendo aqui, ó, eu vou cortar, só que eu não vou chegar e cortar aqui em cima ainda. Eu vou vir até aqui, deixar cortadinho até aqui, onde eu cheguei na fita. E vou fazer esse lado primeiro, para depois ir lá para cima e cortar as minhas fitas, para eu não perder a minha fixação. Assim como, ó, eu também aqui no inicinho, não cortei essas aqui. Vou cortar esse lado e vou voltar cortando essas das fitas com vocês. Ó, depois que eu cortei o excesso das laterais, eu venho aqui e começo a tirar essas partes e cortar onde tá com a fita. Que aí agora eu já tô com ela quase toda pronta, é só esses últimos acabamentos. Vou puxar. Com o tecido, ele dá uma mexida na hora que eu faço essas puxadas, então é importante, por isso que eu digo que é bom usar a pranchetinha. Cuidado para não cortar aqui em cima. Juro que na peninha de amanhã eu vou pegar um pouquinho mais leve, não vou dificultar tanto. Tiramos as fitas, tiramos o molde. Olha só, ela já sai praticamente pronta. A gente vai dar mais uma penteada para tirar os excessos. Emparelhar alguns pontos aqui que ficaram, que mexeu o fio, ó. Aqui nessa lateral deu uma tremida no corte. A gente vem dar só essa emparelhadinha. Mas vocês podem ver que no molde é bem mais parelho o nosso trabalho. E tá aqui, prontinho o nosso trabalho de hoje. Olha que coisa maravilhosa, eu tô apaixonada. Ela tem uma trama diferente dos dois lados. E se eu quiser ainda, eu posso estar colocando aqui mais algum detalhe. Vindo com uma costura, como se fosse uma costura, passando o fiozinho por dentro do nó. Aqui, por dentro da pedrinha, novamente por dentro do nó, chegando até aqui embaixo. Mas eu gosto dela assim, eu acho que ela já tem bastante trabalhado e já é bem bonita ao natural. Eu amei esse trabalho e tô amando fazer esse mini curso com vocês. Espero vocês amanhã para mais um modelo espetacular. Um beijo!